Hoje o papo é para regularizador Águia. O que é regularizador Águia? Regularizador Águia já é aquele que ele não interessa mais só na regularização. Ele interessa em apresentar uma solução para o cliente dele, sabe? Às vezes o cliente dele está com um problema e nem sabe. Às vezes o cliente dele quer determinada situação para resolver uma outra, sabe? E você está ali, você pode abraçar essas coisas. Eu vou citar um exemplo. Eu fui procurado a princípio era para mim fazer um georreferenciamento. A área ela era perto da cidade, de uma cidade, tá? E aí o que acontece? Ali o proprietário me procurou, ele precisava regularizar que ele estava interessado em vender a propriedade. E aí ele já tinha sido informado, né, que para vender propriedade do tamanho dele era quase 100 hectares já. Precisava de fazer o georreferenciamento. Então ele me procurou para isso, para fazer o georreferenciamento da propriedade. Então quando ele me procurou, eu sempre procuro bater um papo com o cliente primeiro, sabe? E aí ele contou para mim que estava querendo vender a área. E perguntei se ele tinha noção de preço, ele falou que tinha. E aí eu fui fazer o trabalho de referenciamento. E fui atento, sabe? Quando eu vi, era uma área próxima de cidade. Quando eu conheci a área, ela não era tão plana, mas também não era tão morrada. E aí eu comecei a pensar naquela área ali de maneira diferente. Ele já estava interessado em vender, não estava? O que eu fiz? Eu bolei um projetinho para ele sem compromisso nenhum. Projetei um loteamento em cima, sabe? E fiz conta. Vi ali valores de terrenos que estavam sendo vendidos na região, né? Ali, método comparativo de idade de mercado na veia, né? E ali eu consegui calcular o VGV daquele empreendimento. A hora que ele viu, ele abriu o olho desse tamanho. Só que ele esbarrou na seguinte situação. Verba, não tinha dinheiro. E também ele já estava com uma idade um pouco mais avançada, né? Esse é o tipo de cliente que quando a gente vê, a gente já vê que o cara, ele já não tá afim mais de entrar em negócios, né? Ele já tá arrumando ali para ter uma vida mais tranquila, sabe? Então ali o que eu pensei? Eu bolei o projeto, a gente já tinha um VGV daquele. Quando eu ofertei para ele, eu já sabia que ele ia rejeitar. Por quê? Justamente por conta da idade avançada dele. A gente tem que entender a necessidade do nosso cliente. Eu já sabia que ele não ia, né, que para ele era melhor a venda, né? Então a hora que ele olhou, mas não deu outra. Ele falou, Pablo, isso aqui é muito vantajoso, hein? É bacana, porque realmente quando você pega uma área, faz a descaracterização para urbana e começa a vender por metro quadrado, ao invés de hectare ou alqueiro, dependendo da região, o volume aumenta e aumenta bem, né? Agora há um investimento por trás disso daí, né? Claro. E a hora que eu passei, não deu outra. Eu já sabia que ele ia. Cara, mas eu não aguento mais, isso aí já não é mais pra mim, né? Eu falei, não, eu sei disso daí. Mas o que eu quero te falar é uma outra coisa. Se a sua intenção é vender a área, você tem um leque de comprador, né? Agora, dessa forma, você não está vendendo a área. Você está vendendo um projeto. Ou seja, eu bolei um projeto, já sabendo, né? O ideal é quando ele quer fazer um empreendimento, que aí a gente entra e ganha muito mais, sabe? Vixe, se você pegar ainda para... Porque é regularização. Você pegar uma área rural, fazer a descaracterização para urbana e lotear, é uma regularização. Você vai fazer projeto arquitetônico, água, esgoto, drenagem, que é a pluvial, né? Você vai fazer projeto de arborização, sistema viário e acessibilidade, terraplanagem, pavimentação. Isso é regularização. Todos esses projetos, eles são de regularização. É por isso que eu falo que na regularização, a topografia, cara, ela une tudo. Isso, sabe? É por isso que eu falo que aquele que sabe topografia, ele sai na frente. Sabe? Então, é um meio de regularização e é um meio onde você começa ali a sair de honorários ali de 10, 20 conto para honorários ali de 200, 300 mil, meio milhão talvez, para projeto de loteamento. Isso aí ainda mais se você tiver equipe, né, conseguir abraçar ali planotimétrico, com a locação da obra, nossa, você tem um faturamento muito bom nesse tipo de regularização, porque é uma regularização, sabe? Então o que eu fiz? Né, a gente já trabalha há muito tempo, então eu já sabia que ele ia refutar esse negócio e eu apresentei aquela solução para ele. Olha, vamos ampliar o leque, porque qual que era a ideia daquela solução? Ampliar o leque de comprador.
A princípio ele ia vender uma área rural, só uma área rural, né? Hoje não, ele já pode vender para um possível investidor que queira fazer aquele empreendimento, né? Para alguma construtora, alguma incorporadora do tipo. Então, essa é a solução que eu apresentei para ele naquele momento, sabe? Ele adorou. Ele, não, pô, realmente. E meu leque amplia bastante, porque ele já vinha tentando ofertar essa área, né? E com valor de alqueiro, né? Nessa região era alqueiro que se trabalhava. E ali ele já via uma certa dificuldade, né? O pessoal querendo empurrar um monte de coisa nele, carro, casa, terreno velho, né? Mas ali o que ele fez? Eu ampliei o leque de possibilidades para ele. Quando a gente amplia esse leque de possibilidades, aí a gente passa a entrar pro cliente, a gente começa, ao invés de regularização, começa a vender solução, aí os honorários deles aumentam muito. Porque ali eu já começo, eu não cobro nada do cliente para apresentar essa solução para ele. Mas a partir do momento que isso aí vira um empreendimento, eu já passo a comercializar esse empreendimento e ser dono de uma porcentagem dele, né? E varia a porcentagem, né? Às vezes a gente entra com dinheiro, fica dono de uma porcentagem maior, né? Às vezes a gente entra também com o trabalho, mas o que eu falo para você do regularizador Águia é isso. Deixar de vender regularização e passar a vender solução, ficar atento à demanda do cliente. Ficar atento ao que o cliente quer, ficar atento ao que o cliente anseia, a dor, né, do cliente. Né? Então a gente tem que ser sensível a isso, a gente tem que buscar. E como que você busca esse tipo de informação? Perguntando. Pergunta para o cliente o porquê daquilo, qual que é a ideia dele, né? Qual que seria o cenário ideal para ele, o que seria bom para ele, o que o deixaria feliz, né? Procura saber como é que tá a vida dele, que você vai conseguir trazer uma solução melhor e ampliar muito o faturamento. Eu tenho certeza que tem muitos clientes que vocês já atenderam por não conseguir perguntar, por não saber perguntar, que às vezes a gente fica, não vou entrar muito vou fazer o que tem que ser feito, né? Fica igual robô, faz o que tem que ser feito, gel, faço o gel, pronto, entrega e recebo. Não. Quando você dá uma atenção melhor para o seu cliente, o seu leque de possibilidades ele aumenta e aumenta muito. Você fica muito atento. Tem muita coisa, a regularização de imóvel puxa, mas muita coisa. Quando a gente trabalha com regularização de imóvel, a gente tem acesso ao bem mais precioso, que é a matéria-prima, é a área. E uma área ela pode ser transformada em várias coisas. É claro, você tem que entender qual que é a vocação da área, né? Tem regiões e também depende do tamanho da área, né? Do relevo. Tem regiões que aquilo ali pode virar uma parte comercial muito boa. Tem regiões que ali pode virar uma parte residencial muito boa. Verticalizações. É só saber entender como é a vocação da área. Tá? Fica atento. Deixa a oportunidade passar, não. A oportunidade, quando chega, é igual a cavalo. Você tem que arriar ele e montar. E sair galopando. É a melhor maneira de você conseguir explorar o melhor possível da situação. Tá bom?